recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. María da Gracia Costa Pena Burgos nació el 26 de septiembre de 1945 en Salvador de Bahía, Brasil. Conocida como Gal Costa, se convirtió en una de las voces más importantes de la música brasileña. Formó parte del grupo Doces Bárbaros, integrado por Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Bethânia. Entre sus interpretaciones más conocidas están Chega de Saudade, Divino Maravilhoso, Meu Nome é Gal, Dia de Domingo e Recanto Escuro. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Skindim, tinkim, skindim, tinkim, skindim, tinkim, skindim, tinkim, skindim, tinkim, skindim, tinkim, skindim. Gal, quando começaste a cantar? Desde pequena. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a falar, eu já cantava. Eu sempre gostei de música e sempre sonhei, desde criança, em ser cantora. Leí que tu mamá, durante el embarazo, escuchaba música para inducirte a la música, Sí. para influenciarte. ¿Eso Es fue verdad. así? É verdade. ¿Funcionó eso? ¿Sí? Acho que sim. Acho que Funcionou e ela escutava música todos os dias como um exercício para que influenciasse no filho, né, no feto, no filho dela. Ela imaginava que fosse um menino e queria que fosse um grande violonista clássico. Ela ouvia muito música clássica, ela gostava. E nasceu uma menina que se encantou por música popular e depois conheceu o João Gilberto e especificamente foi radicalmente abduzida pelo som de João Gilberto. ¿Tu mamá fue una motivadora de tu arte? Muito. Sí. Ela me levava ao cinema, que eu gostava muito. Ela me levava a concertos de música clássica. Quando eras menina? Quando eu era menina. Shows de música popular. Eu ouvia muito rádio. Ela me deu de presente um som que na época se chamava vitrola, electrola, claro. para tocar os discos de vinil. E os dois primeiros discos que eu tive, ainda bem menina, foram João Gilberto, é o primeiro disco de João Gilberto, e o de Jorge Benjor, o primeiro disco de Jorge Benjor. Mas você não teve pique agora, não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Você não teve pique e agora não sou eu quem vai lhe dizer que fique. Sé que en 1959 escuchaste Chega de Saudade, esa canción, y que esa canción significó, también se lo escuché decir a Caetano eso, un momento de iluminación y de entender lo que querían de la música. ¿Cómo era esa canción? ¿Me cantarías un poquito de esa canción? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai. A rádio, no meu tempo, era muito bacana, tocava diversos estilos de música, era muito democrática, diferentemente de hoje. E então eu ouvia desde Anísio Silva, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, passando por Miltinho, que era um cara que era cafona, mas era maravilhoso, eu adorava ver ele cantar. E aí um dia eu ouvi João Gilberto cantando Chega de Saudade. Parece que aquilo foi um instante em que tudo parou, o mundo parou, o tempo parou. Tanto assim? E eu fiquei, tanto assim, e eu fiquei escutando aquilo, dizendo, meu Deus, o que é isso? Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços. Aquilo foi se entranhando em mim e eu fiquei apaixonada, chapada, completamente. E eu não queria ouvir mais nada, eu só ficava mudando o dial da rádio, procurando o João Gilberto. O João Gilberto. Então eu passava o dia assim, ó, procurando, eu não ouvia mais nada. Eu só procurava aonde João estava cantando, porque eu não tinha som na minha casa ainda. ¿Qué era lo que te atraía tanto de João Gilberto? ¿Su Não voz? sei, a sonoridade, a voz dele, o estilo do canto, tudo me atraía muito. En ese momento era un sonido nuevo. Totalmente novo. novo, completamente novo. Claro. Estranho, novo, lindo, maravilhoso. O João Gilberto, para mim, assim, ele é uma espécie de sistema operacional onde roda a moderna música brasileira de alta qualidade, assim. Tudo que foi feito, desde a Chiquinha Gonzaga, todo no começo do século passado, Pixinguinha e Garoto e Noel, existe um momento em que existiu uma mudança muito grande aí, que juntou o João Gilberto, o Tom Jobim com o João Gilberto e o Vinícius de Moraes. Ali nasceu a nova música popular brasileira. E essa música, principalmente a música cantada, né? A música do intérprete, né? Antigamente, no começo do século passado, existia muito mais a música instrumental, né? Devagar, o intérprete, como cantor, intérprete, foi entrando com mais força. E a partir da bossa nova, isso ficou muito maior. A importância do intérprete mesmo, do cantor, cresceu muito. E o João Gilberto, ele definiu esse padrão de cantar com a voz pequena e de interpretar cada palavra que você tá falando. E a Gal tem isso, assim, tem essa influência muito forte da interpretação da letra, de falar a letra da forma como ele fala, de precisão, de afinação, tudo é muito preciso, muito exato. E eu acho que é isso, eu acho que principalmente é isso. Assim, a Gal é como se fosse também, como algumas outras cantoras que muito importantes que existem também, que vieram pós João Gilberto, a Gal é a continuação disso daí, né? ¿Lo llegaron a conocer a João Gilberto? Eu conheci João Gilberto na Bahia. Eu conheci João Gilberto assim, eu estava na casa de Dedé e Sandra, e aí Silvio Lamenha, que era um repórter baiano, um cronista social, passou lá para falar com o tio Líbel, o pai de Sandra e Dedé,
e falou assim, eu estou indo encontrar João Gilberto. Eu falei, ai, me leva, pelo amor de Deus, me leva. E ele falou, tá bom, vamos. E aí eu pedi a minha mãe, já era tarde, minha mãe deixou, porque sabia do meu fascínio por João. Claro. E eu fui com o Silvio Lamenha, encontrei João no prédio da casa, acho que era a mãe dele que morava lá, tinha um pátio na frente, assim, João estava lá, e aí o Silvio Lamenha me apresentou a ele, e ele disse, Gracinha, eu já ouvi falar de você. Oh, sim. Eu já ouvi falar que tem uma menina aqui que canta bonito, é você. E eu disse, João, eu sou louca por você, adoro, você é meu ídolo e tal. Ele disse, você tem violão? Eu disse, tenho, vá buscar. Aí voltei em casa com o Silvio Lamenha, peguei o violão e fomos para a casa do Silvio Lamenha. E aí ele pegou meu violão, João tocou o meu violão. Esse violão está, todavia existe esse violão? Existe. Existe. E ele tocou, cantou várias músicas e eu ouvindo na sala aquela música, aquele som, aquele violão, aquela voz. E eu dizia assim, eu me beliscava, dizia assim, é mentira, eu estou sonhando. Você está sonhando? Não é verdade isso. E aí ele parou bruscamente e disse assim, Gracinha, cante Mangueira. Eu estava cantando Mangueira naquela época, é engraçado. Eu cheguei e disse, mas como é que ele sabe que eu estou cantando Mangueira? Ele disse, qual é o seu tom? Eu falei, lá. Ele aí deu lá e eu comecei a cantar. Cantei. Você não podia acreditar isso? Não, podia... também não podia acreditar nada, nunca. Ele tocava violão e você cantava? E eu cantava. Mangueira, Mangueira, teu cenário é uma beleza. E ele tocando e eu cantando. Várias vezes. Aí parou, ele não disse nada, nem uma palavra. Ui, que medo. Aí ele falou, Gracinha, cante outra. Aí eu cantei o repertório dele todo. Cante outra, e não dizia nada, ele não dizia se tinha gostado, se não tinha. E eu em pânico, dizendo, ele está odiando. Eu estava tão em pânico que eu não estava entendendo. Na hora, eu estava fora. Aí ele parou e disse assim, Gracinha, você é a maior cantora do Brasil. Assim? Na lata. Dito por ele. Dito por ele. Dito por esse. E eu fiquei assim, meu Deus. Foi um impulso, né? Aí eu tive certeza de que era realmente o que eu sonhava. E assim foi. Eu conheci João dessa maneira. Eu posso esquecer para ser mais feliz, mas não vou mudar nada de tudo que eu fiz. É só não pensar em nós como a melhor parte de mim. Eu quero chegar a um dia dizer de tanto ficar só, vivo bem sem você. O João Gilberto, que está fazendo uma espécie de samba, que ele veio do interior da Bahia, ele não veio nem de Salvador, ele veio de Juazeiro, lá no coração do sertão, na fronteira com Pernambuco, lá em cima. Ele veio trazendo uma força que ele buscou do resto do Brasil todo, mas transformou ali no samba, com aquelas personagens maravilhosas do Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nilton Mendonça, toda aquela gente, Carlinhos Lira. Mas ele vinha trazendo samba. Um samba que a Tia Seata também trouxe para cá. Um samba mesmo de profundo, entendeu?
Um samba que balança, uma coisa que pega no nosso coração. Então ele estava fazendo uma revolução com o nosso coração. E a Gal sentiu isso. Meu pai sentiu isso. Hablando de João Gilberto también, ¿eso te unió de alguna manera con Caetano cuando lo conociste? Acho que sim. Yo leí en el libro de Caetano, En Verdad Tropical, que cuenta él una anécdota. Dedé te lo presentó a Caetano y que entre ustedes bromeaban a ver de quién se iba a enamorar Caetano primero. Y que compartías ese amor increíble por João Gilberto. ¿Cómo fue ese encuentro? Bom, esse encontro com Caetano se deu da seguinte maneira. Eu estava na casa de Dedé, era um aniversário de não me lembro de quem, era uma festa e muitas pessoas estavam lá e eu estava no quarto. Me lembro que tinha uns beliches no quarto onde elas dormiam. Eram 3 meninas, Dedé, Sandra e Cláudia, 3 irmãs. E eu estava sentada na cama com meu violão tocando uma música e cantando. E Laizinha, que era professora de dança de Dedé, Laís Salgado, gostou, ouviu aquilo e gostou. E falou, nossa, eu quero lhe apresentar um amigo meu, Caetano. E eu já conhecia Caetano de televisão, porque na Bahia tinha um programa, às tardes, do Carlos Coquejo, onde Gil cantava, e eu adorava o Gil. Eu era apaixonada pela música do Gil, pelo que ele fazia. E Caetano cantava, Bethânia também, outros artistas lá de Salvador cantavam. E eu já tinha visto Caetano na televisão. E aí ela marcou o encontro e nós fomos. Eu levei meu violão e aí lá eu conheci Caetano, o Dedé foi também, na Basarte. E aí nos conhecemos, Caetano pediu para eu cantar uma música. E eu cantei, e aí eu cantei para ele. Cantei e ele, quando eu acabei de cantar, ele olhou para mim e disse assim, para você quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele falou, eu também acho. Me deu o violão que eu vou lhe ensinar uma música minha. Aí me ensinou, Sim, Foi Você, que eu vinha gravar depois. Claro. No meu primeiro disco. Qué momento mágico ese, ¿no? Foi. Él también estaba abducido por João Gilberto, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sim, foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Eles se identificam muito, Gal e Caetano, musicalmente, tem uma coisa de geração, tem uma coisa do afeto, e tem uma química entre os dois, onde é possível que ela seja ele, que tem um lugar ali onde eles são a mesma pessoa, onde eles têm uma coisa que transparece na música. Eu acho que o auge disso, o ápice disso, é o Recanto Escuro, mas isso acontece muitas vezes na trajetória dela, nas coisas dele que ela gravou, nas coisas dele que ela assimilou, enfim. Sé también que en esa época se encontraban en un bar de Bahía y hablaban de música y hablaban del futuro y hablaban de lo que querían hacer. ¿Cuáles eran las preocupaciones que tenían en ese momento o las coincidencias que tenían en ese momento, Caetano y vos? Eu acho que essas coincidências não são coincidências, porque uma vez, há muitos anos conversando com ele na casa da minha mãe, não sei se ele lembra disso, na varanda eu disse para ele, Caetano, fazendo as contas, eu lhe conheço há tão pouco tempo, mas parece que eu lhe conheço há 500 anos. Ele disse, eu também tenho a mesma sensação. E assim é com Gil, né? Assim é com a gente. Mais que irmãos. Parece que a gente já veio de algum lugar para fazer alguma coisa e a gente já se conhecia. Coincidências cósmicas. Pode ser isso. Eu acredito totalmente nisso. En ese momento presentaron en el Teatro
Vila Velha un espectáculo que se llamaba Velha Bossa Nova. Nova ¿no? Bossa Nova Velha. Bossa Velha. ¿Cómo era ese espectáculo? ¿Qué recuerdos me puedes contar de esas presentaciones? Esse espetáculo foi assim, eu acho que foi foi a minha primeira apresentação no palco. Nós fizemos 2 shows no Teatro Vila Velha. Esse foi o primeiro, que reuniu todos nós, né? O Silvando, o Luz também, o Pete também, que era músico e tocava, compunha, Tom Zé. Tom Zé. E Tuzé de Abreu também, que é um músico amigo nosso. Tuti Moreno, vários, né? E a gente fez um show em grupo, assim, todo mundo fazendo coisas. Cada um cantava uma música, fazia um número, e eu cantei Se a Tarde Me Perdoa. Na verdade, era uma música que João Gilberto gravou, e eu cantei. Me lembro que eu cantei também com Bethânia, um dueto chamado Sol Negro, de uma música que Caetano compôs. Sol Negro, sim. Para as nossas vozes, os diferentes timbres, que ela cantava uma parte, eu cantava outra, e depois a gente cantava junto, melodias diferentes, com letras diferentes, e que combinavam com harmonia e se entrelaçavam. E foi espetacular, maravilhoso. Valha Nossa Senhora, há quanto tempo ele foi-se embora, para bem longe, para além do mar, para além do sol é o amor que morreu na noite do adeus. Lhe dizer que fique, não sou eu quem vai, mas você não tem pique, não sou eu quem vai. Lhe dizer que fique, não sou eu quem vai, mas você não tem pique, não sou eu quem vai. Hablando del tropicalismo, ¿ustedes tenían idea o noción de que en ese momento empezaba a generarse un movimiento como el tropicalismo, que fue la vanguardia de Brasil y tal vez de América? Eu não sei, Caetano, que é o idealizador do tropicalismo, que eu acho que com a canção Alegria, Alegria, que ele cantou, deflagrou o tropicalismo. Eu não sei se ele tinha essa noção. Eu acho que todo artista nunca tem noção total, absoluta da grandeza ou do que alcance, significa, né, o trabalho dele. Mas o tropicalismo hoje foi muito importante para o Brasil, porque na época era bossa nova, eram músicos que era instrumentação acústica, né? Músicos muito radicais. Eu era muito radical. Eu gostava de muito pouca coisa, muito pouca gente, assim como os bossanovistas, né? E com o tropicalismo, eu mesma aprendi a abrir um leque de opções, de gostos para outras coisas. Eu comecei a ver outras coisas. Eu também aprendi. O tropicalismo me influenciou. Eu estava ali no meio deles, ouvindo as conversas, participando das reuniões, ouvindo as canções que eram compostas, ouvindo coisas novas, ouvia muita coisa com Gil, e aquilo já me transformando, né? E o tropicalismo me abriu um leque enorme, assim como para o Brasil, né? Também foi benéfico,
porque eu acho que trouxe instrumentos eletrônicos que na época os bossanovistas não gostavam, trouxe uma linguagem nova, um comportamento novo, universalizou a música brasileira. Então foi muito benéfico. E benéfico para mim, porque eu aprendi também com o tropicalismo, né? Era muy osado estar de esa manera o vestirse de esa manera, vivir de esa manera como vivían ustedes en medio de ese clima de opresión, ¿no? Por dictadura militar que había. ¿Crees que el tropicalismo, a mí me gusta más decirle tropicalia, porque parece psicodelia, ¿no? Era como la psicodelia brasileña. Ah, ¿Vos crees que era la verdadera resistencia cultural de esa época? o tropicalismo totalmente existia. Me lembro que o Jorge Maltner frequentava muito as Dunas da Gal, que era uma praia onde eu ia com Macalé, uma praia que ninguém ia, porque ali havia uma construção. Eles estavam fazendo um duto para jogar esgoto lá no mar, então tinha... ninguém ia, porque ali não era um No Rio lugar... era assim? No Rio? No Rio. Ah. E eu comecei a frequentar ali com Macalé. A gente trabalhava junto naquela época e não ia ninguém. De repente aquilo virou Tinha umas dunas de areia porque estavam fazendo obra e ali virou um lugar onde os hippies, né? A nossa gente, a nossa raça naquela época frequentava. E o Jorge Maltner costumava dizer que ali era protegido por uma áurea, né? Energética, onde ali nós entrávamos e ficávamos ali protegidos de tudo de ruim que estava acontecendo no Brasil. Todo o pessoal progressista, né, o pessoal que criava naquele momento, estava agregado por ali e vivia naquela praia. De manhã à noite, nós vivíamos, entrava na praia 2 horas da manhã, da tarde íamos até 2, 3 horas da manhã, aí passava em casa para tomar um banho, dormir um pouquinho, aí voltava todo mundo para a praia, em pleno verão, aquela coisa, aquela carnívora, carioca, Rio de Janeiro. E era uma festa, mas era uma ilha, a gente brincava, era uma ilha de liberdade. Uma liberdade vigiada, mas era um tipo de liberdade. É estranho, mas era o que era, né? Fora dali tinha que ser um comportamento normal. Agora ali, dentro daquela praia, era a liberdade total. Total. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar... A Tropicália tem várias explicações. Para mim, foi uma aventura poética. Uma aventura poética. Uma tentativa de abarcar toda a coisa tropical, as cores, as roupas, o comportamento também, sempre tentando romper, não com o passado, um rompimento com o passado, mas muito pelo contrário, abarcando o passado, não é? E projetando uma visão de futuro, eu diria. E englobou tudo, né? Englobou as manifestações exteriores ao Brasil, aquela coisa pop do tempo do início do Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix e tal, traduzindo para o brasileiro, no caso, né? E aí
Na música, Caetano e Gil traduziram bem claro essa coisa. A juventude, os jovens que fazem música hoje, todos herdaram, têm influência do tropicalismo. Qué importante O eso. tropicalismo abriu portas e hoje eu acho que a maioria dos compositores e cantores e músicos tem uma influência muito forte do tropicalismo, todos eles. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, cantando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu soube que Gal havia gravado os quadros, mas, enfim, entre o tempo que eu soube e a hora que eu fui escutar, pareceu uma eternidade. Eu fiquei completamente curiosa, queria muito ouvir. E acho que ela fez uma coisa com os quadros que... Os quadros têm muitas gravações, e é a gravação que eu sinto mais apropriada da canção, né? Onde eu me identifico com isso como intérprete, assim. Acho que ela cantou os quadros do jeito dela, não do jeito da canção, né? E achei incrível. E aquela introdução da música é, para mim, uma coisa, toda vez que eu ouço aquilo, é mágico, assim. Ela mexeu no tempo da música, na divisão. Eu sempre entendi a canção como um baião. Ela fez do jeito dela, enfim, que é uma coisa maravilhosa. Aí, quando eu ouvi a primeira vez, eu tive que escutar compulsivamente, muitas vezes, para acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Luego vino el exilio de Caetano y de Gil, y te quedaste aquí en Brasil, un poco, por lo pronto lo que vemos nosotros desde otro lado, desde otro país, vemos que fuiste un poco la voz que se quedaba presente para seguir peleando o para seguir luchando por esos preceptos artísticos y también sociales que había tratado de instalar el tropicalismo. ¿Fue así Sí. eso? ¿Sentiste eso? Acho que foi. Eu fiquei aqui, eu não fui. Guilherme Araújo foi, eu fiquei aqui com os amigos que ficaram, com o Ali e milhares de outros. Eu fiquei um tempo mais em São Paulo, depois eu fui para o Rio com um show que eu estava fazendo e acabei morando lá. Mas eu acho que a minha voz acabou sendo um instrumento que perenizou o tropicalismo, porque eu acho que a ditadura poderia ter castrado o tropicalismo, as ideias do tropicalismo. E o fato de eu não ter ido, primeiro porque eu não tinha dinheiro, primeiro porque tinha minha mãe aqui, a quem eu era muito ligada, que dependia de mim, eu não queria largá-la. Então eu fiquei aqui por muitas razões, era muito difícil, não foi fácil
eu sentia muita angústia, sozinha aqui, cantando, com aquele meu jeito de vestir, que eu andava na rua daquela maneira, que eu me apresentava nos palcos, com o cabelo hippie, com Sim, as claro. roupas que eu usava. Eu andava assim, e as pessoas me agrediam na rua, muitas me xingavam, mandavam eu tomar banho, diziam que eu tinha piolho. Não era fácil, não foi brincadeira, foi pesado. Fue pesado porque era una época pesada, Que de era uma represión. época pesada. Claro. Eu fui algumas vezes a Londres visitá-los, trouxe músicas, gravei aqui. ¿Cómo fue aquello de ir a visitarlos a Caetano y a Gil? Eu ia de avião e ficava lá um tempo, 1 mês, 2, voltava. Eu fui umas 3 vezes, eu acho. Ela ficou praticamente uma porta-voz de todas as ideias do tropicalismo, no caso, né? E foi uma coisa fortíssima, fortíssima. Ela inventou uma voz interna dela, barra pesada, maravilhosa. Em princípio, o Gal ficou morando lá em casa, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, há algum tempo. E ali nós era dia e noite música, nós tocando, pensando, brincando, trabalhando, sofrendo, toda aquela coisa daquela época, que era mais, a coisa era mais, como o rompimento era muito grande, a coisa era muito profunda. En ese momento había que estar atento a qué en ese momento. Atento a tudo, a A tudo. vida, as coisas, ao perigo, ao bom, ao ruim, à vida. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar quando ama. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. ¿Sentís saudade de Bahía a veces? Eu sinto saudade da Bahia. Eu morei na Bahia agora há muitos anos, né? Depois que minha mãe morreu, eu resolvi morar na Bahia. Ah, E morei muito tempo, mas houve momentos assim nos anos 60, sei lá, na volta de Caetano e Gil de Londres, em que a gente chegou a alugar uma casa juntos e ficamos o verão lá e tal. Me lembro que eu não tinha casa na Bahia. no, qué raro. Não, eu ia, alugava, eu ficava em hotel, passava as férias, o verão e voltava. ¿Y cómo fue la idea de los Doces Bárbaros? ¿De quién fue? Eu acho que foi da Bethânia. Eu ouvi Sim. Caetano falar uma vez que foi da Bethânia e juntamos e fizemos nos anos 70, os Doces Bárbaros. ¿El nombre fue de Betania? ¿Se le ocurrió a Betania? Não, o nome eu acho que foi Caetano, Sí, que Caetano. compôs com Gil a canção Doces Bárbaros. ¿Qué recordás de esas presentaciones? Foi espetacular. Espetacular, era uma maravilha trabalhar juntos. Era difícil, porque cada um tem sua personalidade, seu jeito, mas Sí, me imagino. foi bom. Eu sou harmônica. Eu gosto de trabalhar com harmonia e interação, mas foi muito bom.
empezaste a incorporar, como hablábamos antes, canciones y producción también de músicos jóvenes brasileños. Vos decís que era algo que necesitaban ellos. En este último disco, en Recanto, lo que me pasa es, a primera escucha, no comprendo todo ese ropaje electrónico, esa vestimenta con tu voz. Pero luego de a poco uno va entrando y va entendiendo que se pueden combinar, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia en la que también estuvo Moreno, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese sonido? Olha, esse disco foi assim. Caetano me convidou para fazer. Ele encontrou comigo em Lisboa. Eu estava fazendo um show de voz e violão. Ele foi ver e me disse que gostou muito e me convidou. Disse, olha, eu quero fazer um disco com você. Ele me explicou o que era. Eu ainda brinquei com ele, pensei, vai ser um disco dance music, dançante e tal. Ele riu, não tem nada disso. Não é assim. Eu já compus uma música, você topa? Eu disse, claro que eu topo. Eu topo mesmo. E aí nós começamos, para minha surpresa, eu achei que ia demorar um pouco, que Caetano ia levar ainda um ano para começar a produzir as coisas e aí fazer. Para minha surpresa foi imediatamente. Ele começou a compor uma música atrás da outra, numa rapidez estonteante, como eu nunca vi. E aí ele foi mandando via MP3 e eu fui com Moreno. Eu ainda morava em Salvador, na Bahia, e eu com Moreno fomos escolhendo as tonalidades, aprendendo as músicas e escolhendo as tonalidades. E mandava para o Cassim trabalhar as ideias que Caetano tinha para as canções. E Caetano foi materializando aquelas ideias e me mandou para nós uma base muito rude, muito tosca, muito... ¿De qué? ¿Violón? ¿Percusión? Violão? Ai, quem me dera. ¿Cómo las mandaba? Não tinha nem violão, eu acho. Tinha Não? uns sons assim... taco, toco, e algum instrumento que dava a ideia da tonalidade. Uma tecla de piano, assim. E eu gravei em cima daquilo, porque ele queria fazer os arranjos em cima do meu canto, né? E aí eu me abstraí, assim. ¿Y que él cantaba la melodía con estos ruidos y te mandaba eso? Não, aí eu disse, Moreno, mas essa base aí é dura, hein? Põe uma cantora a cantar isso aí. Eu disse, mas eu me abstraía e a canção vinha e eu cantei. E eu cantei isso aí foi... Tanto que o Recanto Escuro ficou a voz guia. A voz que eu coloquei na base tosca. Eu venho de um recanto escuro, os solos perpendicular, do outro lado azul do muro, não vou saltar. Hablemos de Recanto, ¿no? De Recanto, de este disco nuevo que ella está fascinada con ese disco. Está fascinada con el trabajo que hicieron en el estudio que hiciste vos en el estudio como productor y tu papá, porque es un trabajo para ella extraño y nuevo, pero siempre está dispuesta a hacer una cosa nueva, ¿verdad? Sim, ela já fez coisas muito estranhas. Ela já vestiu roupas muito esquisitas, já cantou músicas, já deu gritos, até no disco, tá gravado lá. Coisas muito inovadoras para as suas épocas, né? ¿Cómo fue el proceso de Recanto? No processo de Recanto, meu pai, sabendo dessa capacidade da Gal, e achando que essa capacidade da Gal de mostrar coisas novas estava um pouco perdida, esquecida, que as pessoas tinham esquecido que a Gal tem essa capacidade. Eu acho que meu pai deve ter pensado nisso e falou, poxa, eu quero fazer uma coisa nova para a Gal, uma coisa que teste mais uma vez essa capacidade dela de expor, de mutar e de se entregar para uma coisa diferente. Ele ficou excitado, me ligou e falou, olha, tô excitado, tô compondo músicas para Gal, tô pensando em fazer um disco para Gal, mas a gente tem que fazer junto. Porque é uma coisa que depende de uma construção diferente que você com seus amigos
e o seu jeito vai conseguir realizar. Então, imediatamente a gente chegou no nome do Cassim como a figura central para realizar essas programações, esses sonhos que meu pai estava já planejando. E meu pai pediu para o Cassim fazer coisas estranhas, o Cassim fez coisas estranhas e pensou assim, o Cassim me falou, poxa, mas aí a gente vai mostrar para Gal e ela não vai aceitar. ¿Vos pensaste eso, que no iba a aceptar? Não, o Cassim. Ah, Cassim dijo, Aí eu falei, não, vamos primeiro mostrar e ver o que acontece. E aí a gente foi mostrar e ela não, em nenhum momento ela reclamou, ela aceitou tudo. Não falou nada, tire isso, não disse nada. Nada. Só, é claro, teve alguma dificuldade para conseguir cantar. El tono. Sobre Claro. coisas que não tinha quase nem tom direito. Em breve só saio de noite. A lua não me rasga o peito. O jazz me faz feliz e só. Não tenho. Difícil falar de Gal alguma coisa que já não tenha sido dita, né? Sobre a voz e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa impressionante nela, que é a inteireza que ela tem no canto, como a inteireza dela, como pessoa, é transparente no canto. A gente ouve aquela voz e ela é aquela pessoa ali naquela voz. E, ao mesmo tempo, a disponibilidade que ela tem quando ela se entrega para os colaboradores, para os diretores, para as pessoas que ela chama, de diferentes tribos, e ela tem essa coisa de experimentar aqui e ali, e quando ela experimenta e quando ela se arrisca, ela vai inteira, se joga inteira, é uma coisa incrível, mantendo sempre aquela voz absoluta, e é uma mistura interessante, assim, uma coisa muito complexa e admirável, assim, invejável, eu diria. A imagem mais bonita que eu acho, do que eu vi muitas vezes e li dela dizendo que quando ela era pequena, ela botava uma panela de feijão na cabeça para escutar o som da própria voz. E que é uma coisa que o Caetano cita e que fala disso nessa canção Recanto Escuro, que é uma coisa onde tudo isso que eu estou falando, assim, dessas sensações que eu tenho com Gal, está ali de uma maneira impressionantemente, assim, emocionante. As cascas das árvores crescem no escuro. As cascatas a 24 fotogramas por segundo. Os vocábulos iridescem, os hipotálamos minguam. Tudo é singular, dói. Tudo dói. Tudo dói. E logo depois foi o Tudo Dói, que é a música que eu digo que eu mais gosto. A música que mais me emociona é Recanto Escuro e a que eu mais gosto é Tudo Dói. Porque eu acho que Tudo Dói sintetiza a estranheza da bossa nova, especificamente de João Gilberto, da sonoridade do João, né? A economia, o minimalismo e principalmente a sonoridade. É uma coisa que eu não sei como explicar muito, mas é totalmente Gilberto. Ali, Tudo Dói é o universo João Gilbertiniano. Tudo dói. Tudo dói. Tudo dói. ¿Por qué cantás? ¿Por qué cantás? É isso que eu sempre quis. É a minha vida, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que é o meu trabalho e eu acho que, acima de tudo, o meu canto para mim é importante porque eu levo às pessoas tantas coisas importantes, como informação, conforto, alegria, emociono as pessoas. Isso é um bem que a gente faz ao mundo e às pessoas que não tem preço. Isso, para mim, é o lado mais importante do meu trabalho. É fazer bem às pessoas e ao mundo, né? Sí. Isso é o mais importante. Eso es la música también, ¿no?
que é uma visão espiritual também, um pouco do que é exercer a minha função. Eu acho que é isso. Gracias, Gal. Muchas gracias. Graças. Quando a gente tá contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás uma ideia já dão pra uma teia de aranha crescer e prender sua vida na cadeia do pensamento que de um momento pro outro começa a doer.